Olá, gente querida, você que chegou aqui nesse canal por essa leitura, o Profeta Pródigo, Timothy Keller, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fizemos uma jornada anterior no livro Corra com os Cavalos, Eugene Peterson, e agora estamos percorrendo o Profeta Pródigo, desculpa, também capítulo a capítulo. Hoje, capítulo 3, quem é o meu próximo? O Timothy Keller apresenta para a gente, né, a estrutura do livro de Jonas. O livro de Jonas ele é dividido em duas partes simétricas. Jonas foge e Jonas em Nínive. Em Jonas foge, que a gente viu no capítulo 1, a gente tem essa divisão. A palavra de Deus para Jonas, seu encontro com os gentios, que é o que a gente vai falar hoje, e Jonas fala com Deus. Na segunda estrutura, a mesma coisa. Nesse momento aqui, sobre quem é meu próximo, a gente está ali no capítulo 1 ainda de Jonas. A gente viu no capítulo anterior que a tempestade alcança esse navio. Vimos o papel da tempestade nisso tudo, né? E agora a gente vai ver a reação dos marinheiros diante dessa tempestade. Como que Jonas e os marinheiros se portam de forma totalmente diferente um do outro. E aí o Timothy Keller vai chamando a atenção para a gente. Primeiro, Jonas desdenha, né, daquelas pessoas. Na verdade, desde o início, ele desdenha de qualquer um que não faz parte do povo escolhido, né? E o Timothy Keller vai destacar, eu vou ler aqui direto do que ele diz: Deus quer que tratemos pessoas de diferentes raças e de outras crenças de forma respeitosa, amorosa, generosa e justa. Não vou abrir um grande parênteses aqui, porque o que está sendo dito aqui é claro, objetivo e totalmente cristão. Mas a gente, qual é o pequeno parênteses que eu vou abrir? Mas que coisa óbvia, Luciana. É claro que o outro, não importa quem seja, lembrando que o título do capítulo é Quem é meu próximo, merece respeito, amor, generosidade e justiça. Só que se você é um cristão lúcido e que navega em redes sociais, você vê que nem sempre essa é a postura de um cristão. Muitas vezes, nas redes sociais, cristãos se apresentam de forma desrespeitosa, agressiva, né? É uma coisa que acontece muito em rede social, que causa esse estranhamento, como as pessoas são tão rápidas em se posicionar, se posicionam de forma agressiva, e quando você vai perceber, muitas dessas pessoas que se posicionam dessa forma são cristãos. Então parece óbvio, porém não é. O diferente, o de fora do arraial, o não cristão, merece respeito, amor, generosidade e justiça. E o subtítulo seguinte, aqui dentro do capítulo, né, Quem é meu próximo? Jonas e os marinheiros. Diz respeito ao momento em que eles identificam, isso a gente viu no capítulo anterior também, por isso que é bom vir na sequência dos vídeos, eles identificam que aquela tempestade, desculpa, não é uma tempestade qualquer, e eles começam a reagir àquilo. Versículo 5: Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Olha a diferença de comportamento. Timothy Keller vai descrever esse comportamento de Jonas, esse sono, como aquele sono de fuga, que você escapa da realidade. Jonas está extenuado, de raiva, de ansiedade, de tristeza. Lembre-se que ele está fugindo de uma missão que lhe foi dada. Então é esse sono. Enquanto os desprezíveis pagãos na ideia de Jonas, esse capítulo todo é para levar a gente a olhar para o outro como Deus pede, né? Que a gente olhe. Os desprezíveis pagãos estão ali preocupados, dando, né? Como é que a gente vai fazer para se livrar dessa tempestade, para sobreviver a isso? Jonas dorme. O moralmente respeitado profeta de Israel não está atento ao que está acontecendo ali. Ele está totalmente alheio, enquanto aqueles homens estão preocupados com o bem comum, outro ponto importante no nosso cristianismo,
nós devemos agir para o bem comum, o bem coletivo. A nossa fé é uma fé comunitária. Esse individualismo do nosso tempo que leva a gente a achar que trabalhamos apenas para o nosso benefício e os nossos é totalmente anticristão. Então eles estão ali preocupados com o bem comum, Jonas alheio no seu sono de escape, né? E oram aos seus deuses, porque percebem que não é uma tempestade qualquer, muito provavelmente porque foi uma tempestade muito súbita. E aí eles vão falar com Jonas. O capitão vai falar. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se, ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Levante e clame. Foram as palavras na boca do capitão que Deus deu a Jonas quando fez o seu chamado. Anuncie meu julgamento contra Nínive, pois vi como seu povo é perverso. Levanta, Jonas, vai, Jonas, e clame. Aqui o capitão reverbera essa mesma mensagem. Faz alguma coisa, clame ao teu Deus, não fique aí passivo diante do que a gente está passando, né? No verso 7, então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Tirar sortes é um método antigo, né? Muito provavelmente, isso é o Timothy Keller que vai trazer, se escrevia num pedaço de madeira, de alguma forma se identificava algum objeto para cada pessoa e se lançava e, de alguma forma, identificou-se, caiu por sorteio em Jonas, né? Bom, a reação dos marinheiros, quando isso acontece, eles perguntam por que essa terrível tempestade veio sobre nós, quem é você, qual é a sua profissão, de onde vem, qual é a sua nacionalidade, eles perguntam a Jonas. Ele diz: eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aí eles ficam, diante dessa revelação de Jonas, eles continuam agindo com extremo zelo, porque mesmo sabendo que ele é o causador do problema, olha como é que eles reagem. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram, e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E aí Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Só que ao invés disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Eles resistem a essa ideia de tratar Jonas dessa forma, né? Então a gente vê o segundo subtítulo aqui, em busca do bem comum, o estranhamento dessas pessoas ao comportamento de Jonas. Olha o que o Timothy Keller vai falar. Primeiro, aprendemos que pessoas de fora da comunidade da fé têm o direito de avaliar a igreja no que concerne a seu compromisso com o bem de todos. É esse estranhamento. Essa fala que busca despertar ele é uma ação que resolva, né? Já tá, você identificou, nós identificamos, a sorte caiu sobre você. Você confessa que a culpa é sua. O que nós vamos fazer? Né? Se posiciona, faz alguma coisa. E aí o Timothy Keller fala que é muito essa analogia de que todos nós estamos no mesmo barco, justos e injustos, salvos e não salvos. O sol não vai nascer só para mim ou só para você, a chuva não vai cair sobre os bons e não vai cair sobre os maus. O que se faz neste mundo reverbera em todos. Então, assim, nós estamos todos no mesmo barco. É impossível, ou pelo menos não é recomendado, que se haja apenas em prol de um pequeno grupo, do bem de um pequeno grupo. Nesse sentido, nós todos devíamos agir pelo bem comum, mas egoístas que somos, partidários que somos,
muitas vezes tomamos essa posição de Jonas, e aí eu amo que o Luther King fala a respeito disso, que o que preocupa ele não é o barulho, as ações dos maus, mas o silêncio dos bons. É sobre isso aqui. Então, assim, o nosso chamado é agir com bondade, é se mover no mundo abençoando, não importa quem, porque esse é o movimento que Deus faz, né? Mas Jonas se mostra desinteressado de agir por esse bem comum, né? Sua fé particular não traz bem público. Aí o Timothy Keller vai citar Mateus 5,16, da mesma forma suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. É dessa forma que a gente deve se mover. A necessidade também, o Timothy Keller vai dizer, da gente reconhecer, é o segundo, acho que é o terceiro, né? Primeiro subtítulo, Jonas e os marinheiros. Segundo, em busca do bem comum. Terceiro, reconhecendo a graça comum. O que é reconhecendo a graça comum? É vendo que Deus age concedendo dons como sabedoria, discernimento, moral, virtude e beleza a toda a humanidade, não só ao arraial dos crentes. A sabedoria de Deus, e aí eu acho que é Agostinho que fala isso, depois eu vou procurar e vou colocar aqui no comentário, tá? Na descrição do vídeo. Mas eu acho que é Agostinho que diz que onde a verdade está, a verdade é a verdade de Deus. A sabedoria de Deus é grande, Ele concedeu dons à humanidade, porque Deus é bom, é generoso, a sua providência age de diversas formas. Então, esses dons, olha que frase linda do Timothy Keller, que Deus deu à raça humana, dá à raça humana, são presentes da sua misericórdia. E aí eu vou ler aqui, ó. A graça comum não regenera corações, não salva almas, tampouco cria relacionamentos pessoais de aliança com Deus. No entanto, sem ela, o mundo seria um lugar intolerável para viver. Ela é uma expressão maravilhosa do amor de Deus por todas as pessoas. E aí é esse chamado, então, de que vai reverberar lá em Jesus, esse chamado para a gente olhar de forma mais ampla, vai reverberar em Jesus através da parábola do bom samaritano. Quem é meu próximo? Um samaritano descia por uma estrada, desceu o sacerdote, desceu o levita, todos ignoraram aquele homem caído. O samaritano não. De novo, Luther King. Talvez eu traga aqui em algum momento alguma leitura de Luther King pra gente, hein? Gosto muito dele. Já li muita coisa dele. O Luther King diz que o pensamento do samaritano, o que diverge, né? Do levita e do sacerdote que passam. Eles estão preocupados o que aconteceriam com ele se tocassem aquele ferido. Está morto? Vão me contaminar? Quem é? Não sei. Enfim, o que vai acontecer comigo se eu ajudar? Agora o Luther King faz a inversão no samaritano. O samaritano se coloca no lugar que todos nós devemos nos colocar. O que vai acontecer com aquele homem caído se eu não agir, se eu não me mover na direção? Essa é a denúncia aqui, que esse capítulo, esse trecho aqui, né, final, capítulo 1 de Jonas, mostra. Se eu não ajo pelo bem comum, a luz de Cristo que deve ser colocada não embaixo da mesa, mas sobre o monte, a luz das boas obras que apontam para a bondade, misericórdia, generosidade, justiça e amor de Deus, ficam escondidas. Nós devemos agir, porque o que será do outro se nós não agirmos? Essa é a pergunta que Luther King coloca quando ele vai tratar da parábola do bom samaritano. Eles ainda insistem ali para não jogar, tentam de todo jeito remar naquela tempestade, não conseguem, isso já é lá no verso 13. E aí, por fim,
Eles clamam ao Senhor: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele, ó Senhor. Tu sabes o motivo por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, então, né, de toda essa insistência, de advertirem Jonas, de resistirem à ideia de jogá-lo, né, no mar revolto, no final eles clamam a Deus e os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. E assim termina esse trecho. Então, essa chamada para que a gente olhe, né, para além do nosso arraial, que a gente tenha compromisso com o homem, porque esse é o compromisso que Deus tem. Eu acho que é Paulo que vai dizer que um gesto muito grande é você dar a vida por seus amigos. Mas um gesto maior ainda é Cristo, que deu a vida por seus inimigos. Então, todo o texto bíblico é cercado desse chamado, que a gente possa estar atento para que a gente reconheça quanta gente que passa pela nossa vida, que nos socorre, que nos abençoa, que parece que resplandece mais a graça de Deus do que os irmãos em Cristo. Quantas vezes isso já aconteceu? Então a gente precisa ficar atento a tratar qualquer pessoa com especial zelo. E nos tempos que a gente tem vivido, tirar, né, desassociar do evangélico, do evangelho, do cristão evangélico, a agressividade, né, a grosseria, a coisa não pensada, impulsiva. Eu acho que esse é um chamado importante para o nosso tempo, para o nosso testemunho. Deus abençoe você.